Olá, esse vídeo faz parte da disciplina de testes e validação de software do Centro de Informática da Federal de Pernambuco e foi desenvolvido pelas alunas Karine Gomes e Carla Silva. Temos como objetivo mostrar as principais vantagens e desvantagens do Gradle com relação ao Make, Ent e Maven. De maneira bastante simples, podemos definir o Gradle como um sistema de builds baseado no Groovy. O Gradle está se tornando bastante popular pelo fato de oferecer o melhor do Ant e do Maven. Vamos fazer uma breve introdução sobre esses sistemas builds que estamos comparando. Por exemplo, o Make é o mais antigo deles. É um utilitário que compila automaticamente programas e bibliotecas do arquivo fonte através da leitura de instruções contidas em arquivos denominados Makefiles, que especificam como obter o programa de destino. Similar ao Make, surgiu o Ent, basicamente usamos o XML como uma linguagem de programação, em vez de possuir apenas dados estruturados. O XML possui também comandos. E por fim, o Maven, que também é um projeto da Apache. Ele tem como ideia que você não precisa usar tarefas e criar targets. Basta declarar o que o projeto precisa, que o Maven baixa as suas dependências. Agora, para comparar essas ferramentas, nós fizemos uma tabela e colocamos algumas características. A ordem das ferramentas que a gente colocou foi da mais antiga para a mais recente. Existia um grande problema no fato de padronização entre diferentes projetos. Cada um colocava um tipo de código diferente, os artefatos gerados em pastas diferentes, sem falar que os projetos não usavam nenhuma ferramenta para gerenciar as dependências. Como a gente vê aqui, em questão de padronização, quem recebe como característica é o Maven e o Gradle. Todas as 4 ferramentas possuem gerenciamento de dependências, sendo que o Make ele utiliza o próprio formato de arquivo, Makefile, e o Ent e o Maven arquivo XML. Então, a gente percebe que o Ent ele oferece total flexibilidade para você definir as tarefas do seu build e como elas se sucedem. E o Maven ele já vem com a proposta de um ciclo de vida mais rígido. O Ent e o Maven possuem integração, podem ser integrados com o Eclipse. Além disso, projetos com Android SDK já utilizam essa ferramenta. Por fim, vamos mostrar o processo de instalação do Gradle. É preciso entrar no site gradle.org e na seção de downloads e a versão mais recente. Depois de fazer um download do arquivo, você precisa compactá-lo em qualquer pasta. Feito isso, nós precisamos colocá-lo ou na pasta de arquivos de programas para quem usa o Windows, ou, no meu caso, vou colocar dentro de Applications. Ok, depois de mover o arquivo, agora nós vamos precisar do diretório de onde esse arquivo se encontra, de onde essa pasta se encontra. No diretório que você colocou a pasta, você pode clicar com o botão direito para visualizar o diretório da mesma. É interessante copiar esse diretório, pois nós vamos precisar para configurar as variáveis de ambiente. No macOS, nós vamos fazer isso com o terminal e você precisa digitar o comando sudo nano /etc/paths. Aí ele vai abrir essa C e adicionar lá embaixo aquele endereço que a gente copiou. Adicionalmente, você deve colocar o endereço da pasta do Gradle /bin. Você deve clicar no Ctrl X para salvar. Aí ele vai perguntar se você deseja salvar as modificações. Aí você pressiona Y, dizendo que sim. E depois só um Enter para ele sair desse modo de edição. Eu só vou checar se realmente foi adicionado, como vocês podem ver aqui, que está adicionado. E agora vamos fazer um teste para saber se realmente foi instalado. Para isso, vou usar o comando Gradle --version. Se tiver instalado, ele vai me mostrar a versão atual. Para este exemplo, utilizaremos o terminal. A primeira coisa que devemos fazer é criar a estrutura de pastas. Vamos criar algo bem semelhante ao que o Maven já faz. Por exemplo, a nossa pasta base será o Gradle.
src main java. Agora nós vamos até esse diretório e vamos criar um arquivo Java, que eu vou chamar, que vai ser a nossa classe principal. Vai ser um exemplo bem simples, só um hello, que eu vou chamar de boas-vindas. Então, para isso, eu uso o comando v e o nome do arquivo que vai ser criado. Aí vai abrir um editor de texto e simplesmente imprime uma mensagem: sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo tutorial. Depois de escrever a mensagem que eu quero, eu vou apertar ESC para sair do modo de edição e Ctrl X para ele salvar o arquivo. Aí vai aparecer uma pergunta de confirmação, aí você pressiona Y e depois você dá um Enter para ele sair do editor de texto. Assim voltamos ao nosso terminal. Se eu quiser visualizar o arquivo que eu acabei de criar, eu posso usar o comando CAT e o nome do arquivo. O nosso próximo passo é criar um arquivo que vai conter as configurações do nosso projeto. No caso, eu vou chamar ele de build.gradle, mas esse arquivo ele deve ficar no diretório raiz do nosso projeto, que no caso é o Gradle. Então, nós temos que subir para a pasta raiz. Eu vou usar o mesmo comando, o v, para abrir, criar um novo arquivo, e eu simplesmente vou dizer que pedir para ele aplicar o plugin do Java. Vou salvar o mesmo processo. Ok, já temos a nossa classe criada e temos o arquivo de configuração setado. Agora nós podemos rodar as nossas tasks. Para isso nós usamos o comando gradle tasks. Algumas versões antigas eles usam gradle hífen tasks. Bom, ele vai mostrar algumas informações, por exemplo, configurando os projetos, compilando. E aí tem toda essa mensagem que vocês podem ver, por exemplo, as tasks de build, documentação, de setup e tudo mais. Outro comando importante que podemos usar é o gradle AR, que ele vai gerar o arquivo já da nossa aplicação. Esse arquivo ele fica lá em build libs. Supondo que estamos na pasta raiz do nosso projeto, eu posso dar um ls espaço la e eu posso ver as pastas que eu tenho. No meu caso, eu quero a pasta build. Dentro da pasta build deve ter uma pasta lib, que dentro da pasta build deve ter uma pasta chamada libs, que deve conter o nosso arquivo gerado. Para executar o nosso programa é bastante simples. Nós usamos o comando java espaço class path espaço build barra libs barra o nome do nosso arquivo espaço o nome da classe. No nosso caso, vocês podem ver aqui a nossa mensagem, simplesmente bem-vindos ao nosso segundo vídeo tutorial. Outro comando bastante interessante é o clean. Ele faz a limpeza dos que você fez de build recentemente. Por exemplo, eu não tenho o arquivo lá que foi gerado. Se eu der um clean, o meu diretório vai ficar vazio. Outro comando bastante interessante é o gradle test, que no nosso caso nós não temos nenhuma classe de teste, mas se tivéssemos, elas seriam rodadas aqui. Bom, pessoal, é isso. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato conosco através dos nossos e-mails que aparecem aqui na tela e estão na descrição do vídeo.